Olá, meu nome é Luciane Portela, trompetista e professora de trompete. Estou aqui para dar início e apresentar uma série de vídeos que é o resultado da construção do meu produto final do mestrado profissional em ensino das práticas musicais pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, intitulado Trompete com Autonomia, Guia Prático para a Construção de Rotinas de Estudo Personalizadas para o Desenvolvimento de uma Embocadura Saudável. Para mim, foi muito importante desenvolver esse projeto dentro do ambiente acadêmico da Unirio, sob a orientação técnico-pedagógica do professor doutor Michael Lopes, pelo fato de ele ser um trompetista atuante e que muito me ajudou na condução e finalização do meu produto. Minha proposta está focada na organização de rotinas personalizadas, levando em conta pontos essenciais da pedagogia, da clínica e dos fundamentos do trompete. Elas são organizadas de acordo com o nível do instrumentista e o tempo que ele terá para se dedicar aos seus estudos diários. Enquanto instrumentistas, temos nossa atenção mais direcionada para as questões técnicas do instrumento e, por muitas vezes, passam desapercebidos vícios, tendências que precisam ser eliminados e aprendidos da forma correta. Quando não temos um professor, podemos estar seguindo uma rotina sugerida por alguém, incluindo métodos que não estejam alinhados à nossa condição atual ou ainda sem sabermos bem os objetivos reais daquele material. Essa proposta inclui conteúdos, métodos que eu utilizei em todo o meu período de estudo, que ainda utilizo, e são métodos renomados, todos conhecem e recomendados por vários professores, pela maioria deles. Herbert Clarke, Max Schlossberg, James Stamp, Walter Smith, Claude Gordon, Charles Collin, Louis Maggio, dentre outros, trabalhando os fundamentos a partir dessa bibliografia, tirando o maior partido desse conteúdo e alinhando todos eles de acordo com a sua necessidade, o instrumentista vai poder alcançar o desenvolvimento desejado. Alguns desses métodos trazem, por vezes, orientações de como executar cada um dos seus exercícios, mas nem todos, nem sempre, todos eles dão uma devida ênfase ao que se destina, se é o desenvolvimento muscular, sonoro, técnico, da extensão do instrumento. Na maioria das vezes, não costumam também abordar problemas que podem surgir como resultado de uma prática incorreta e que possa dificultar o desempenho, também abordar problemas que podem surgir como resultado de uma prática incorreta e que possa dificultar o desempenho. E também, se surgir algum problema específico, como esses exercícios poderão auxiliar na resolução. Por isso, a elaboração das rotinas precisa ser desenvolvida com consciência. E embora a proposta deste produto seja o desenvolvimento da autonomia do instrumentista, é bastante recomendado que o processo seja iniciado com a ampla orientação de um professor habilitado. Esse material compreende um e-book, onde a cada capítulo você encontrará um QR Code que lhe direcionará para um vídeo explicativo. Algumas pessoas me perguntam se eu não tinha intenção de criar um método próprio, e eu digo que eu tenho algumas ideias de conteúdos que podem sim agregar, mas em um primeiro momento, minha intenção é pensar de uma forma mais dinâmica sobre toda essa bibliografia riquíssima que a gente já tem e que possa ser muito útil, se bem manuseada, inserida dentro de uma rotina organizada. Encontramos muitos métodos que às vezes são uma cópia de outros e que não vão acrescentar nada de novo. Então, saber utilizar o que nós temos é o mais importante nesse momento, eu acredito. Os métodos, como eu citei, foram utilizados na minha formação e sempre indico aos meus alunos essa bibliografia porque ela atravessa décadas, mostrando a sua eficácia, quando incluída em uma rotina personalizada.
Em um primeiro momento, o aluno ou músico deverá pensar quanto tempo terá para se dedicar, de acordo com a minha proposta de elaboração. O tempo é um elemento-chave e eu classifiquei em 3 estruturas: simplificada, em um tempo de estudo reduzido para os dias que temos pouco tempo, e focada na sonoridade e na técnica, pensando mais na articulação, trabalhar a articulação. Já na rotina otimizada, por propor um tempo maior de estudo, a resistência será trabalhada e por isso serão incluídos exercícios de flexibilidade, finalizando com a parte técnica. Por fim, a rotina ampliada, onde serão desenvolvidos estudos mais abrangentes das técnicas com maior aproveitamento, porque você terá mais tempo para estudar. Então vai incluir os fundamentos, a flexibilidade, a técnica e a interpretação. Lembrando que em todas essas rotinas, os momentos de descanso são tão importantes quanto a prática. As pausas permitem que a musculatura labial se recupere para a continuidade do estudo, evitando uma sobrecarga desnecessária que resulte em cansaço. Organizando dessa forma, você percebe que o tempo vai ser melhor aproveitado, porque não vai tentar fazer de tudo um pouco num dia que o tempo seja restrito e não será muito bem aproveitado. Você pode ainda explorar cada tópico das etapas das rotinas se sentir necessidade, mas estará concentrando em pontos específicos e avaliando o progresso de cada um deles. Você organizará a agenda da sua semana e estará ciente do tempo e para onde quer ou precisa direcionar o seu estudo. Para sonoridade, para articulação, extensão, resistência, interpretação. Logo depois, os tópicos que terão ênfase naquele dia. Então, as rotinas começam pela organização de etapas baseadas sempre nos fundamentos do trompete. O primeiro deles, respiração. É o momento de aquecer a coluna de ar, o fluxo ficará mais intenso e de se sentir aquecido e mais confiante para tocar. Logo depois, o trabalho labial, exercícios que desenvolvam uma vibração constante através do exercício de buzzing com bocal. Eu confesso que não sou adepta e não costumo recomendar o buzzing apenas com os lábios. Eu sei que tem pessoas que gostam, que obtêm resultados com esse tipo de exercício, mas em outro momento eu vou poder falar um pouco mais sobre isso. Depois é o momento de desenvolver a sonoridade, com notas longas, pedais, bending. Um outro ponto muito importante que eu tenho como um dos fundamentos é a flexibilidade, porque desenvolve a musculatura labial e facial e também a consciência dos níveis de língua que você vai precisar quando estiver mudando, fazendo a modulação, né, da região da extensão do instrumento. E finalmente chega o momento em que serão explorados os conteúdos técnicos e interpretativos, onde a fase é para se dar ênfase, né, a esse sincronismo, essa desenvoltura entre dedos e articulação, dedo e língua, sincronizar bem a emissão do som junto com a digitação, levando em conta também as dinâmicas, o colorido desse som, as sonoridades produzidas através de uma gama imensa de articulações que nós podemos estar executando. E, finalizando a rotina, você vai avaliar como foi o seu rendimento em todas essas etapas, o que foi concluído com êxito, o que precisa melhorar, né? Essa organização, ela vai propor uma pesquisa bibliográfica muito grande, porque você vai substituir também os exercícios ou os métodos por outros, né? Você vai pesquisar, você vai encontrar outros materiais. Então, vocês vão variar os tipos de métodos que vocês usam e ter esse interesse de perguntar para quem toca há mais tempo, a professor, né, quais os métodos trabalham e dão ênfase para um determinado ponto, para um determinado assunto, quais os professores aqui no Brasil abordaram temáticas
artigos importantes a serem considerados, né, que seja do seu interesse também, partir do aluno, né, do estudante, do instrumentista, esse interesse, né, de ter esse conhecimento a respeito de vários pontos importantes dentro do desenvolvimento técnico, né? Isso vai proporcionar o alcance da autonomia. Quando o domínio de todas essas etapas forem desenvolvidas com plena consciência. Eu sempre falo, não adianta você ter acesso a vários tipos de métodos ou conhecer todos os exercícios que são bons, que funcionam para cada necessidade, para cada ponto que precisa ser aperfeiçoado, mas é importante que ao tocar, ao praticar, estejamos com o nosso foco, com a nossa atenção voltados para a forma como nós estamos executando e com a plena consciência dos ajustes que precisam ainda ser feitos e que vão se desenvolver naturalmente. Então, a proposta do meu produto é poder auxiliar de várias maneiras, definir o tempo que o trompetista tem para estudar, trabalhar os fundamentos, variando os conteúdos, tomando conhecimento da bibliografia do trompete e combinando diferentes métodos nos estudos diários, tornando a rotina mais rica e produtiva. Definir objetivos para cada tópico, tendo a consciência da finalidade de cada exercício, administrar esse tempo, avaliar os resultados. A autonomia vai se desenvolver quando estivermos com essa plena consciência e atenção voltadas para cada etapa do processo de aprendizagem. Eu convido aos trompetistas e também outros instrumentistas de metal, a pessoas interessadas neste assunto, a conhecerem o guia, organizar uma rotina levando em conta esse formato e certamente ele contribuirá para o desenvolvimento da sua autonomia, promovendo uma embocadura saudável e o uso consciente de todo o material que se encontra disponível para o seu desenvolvimento técnico e musical. Obrigada.